Ei meninos, e aí primeira série, então vamos lá. Hoje dá continuidade aí no conteúdo, vamos falar um pouquinho de enzimas e também falar um pouco de vitaminas. Então, por favor, peguem a apostila lá na página 77 para a gente falar um pouquinho. Pega aí um marca-texto, um lápis, para a gente fazer alguns destaques aí nessa questão de enzimas e vitaminas. Então vamos lá. Logo aí na primeira linha da página 77, né, de enzimas, fala assim, ó, enzimas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos ou orgânicos. Esses catalisadores biológicos aí, orgânicos, eles vão então acelerar o meu processo de reação, como por exemplo, acelerar a quebra de determinadas substâncias ou a produção de determinadas substâncias. Essas enzimas, por exemplo, numa digestão, elas aceleram o processo então digestório. E aí, essas enzimas, elas podem tanto estar ligadas aí a outra partícula, certo? Como por exemplo, íons inorgânicos de ferro, de cálcio, de magnésio, e elas são chamadas então de cofator, ou elas também podem aí estar ligadas a uma molécula orgânica proteica, que aí ela vai ser chamada então de uma coenzima. E logo aí embaixo eu percebo que, ó, eu tenho meus reagentes, né? O A em azul representado, mais aí outro reagente que agora, quando estão num estágio ativado, eu vou então originar aí dois produtos diferenciados, certo? Então eu tenho que lembrar o quê? Que as minhas vitaminas, elas também aí podem atuar como coenzimas, quando então estão ligadas aí a uma enzima mais uma estrutura proteica. E a ausência, por exemplo, de vitaminas no organismo, chamadas de avitaminoses, elas vão acarretar alterações aí nas reações químicas. Então, por isso que é super importante, além de eu ter essas enzimas, é claro, eu também ter as vitaminas no meu organismo, porque as vitaminas, elas também fazem esse papel enzimático. E aí, quando elas fazem esse papel enzimático, então elas aceleram as reações metabólicas aí no interior do nosso organismo. Vamos lá para a página 78, né? Falar assim, ó, quando fala o seguinte, lá em cima na primeira linha, as enzimas diminuem a quantidade de energia de ativação necessária. O que isso quer dizer? Quando eu tenho, por exemplo, uma quebra, uma produção de substâncias sem uma reação enzimática, eu vou precisar que o organismo empenhe uma quantidade energética muito elevada. Quando então agora eu tenho uma enzima atuante em cima dessa reação que está ocorrendo, a quantidade de energia necessária para que o organismo faça essa reação é muito menor do que uma quantidade de energia necessária para que seja feita uma reação onde não há a presença enzimática. Então aí eu percebo nesses dois gráficos mostrando o seguinte: quando eu tenho aí, vamos olhar já o gráfico do lado direito que fica mais fácil a interpretação. Quando eu pego aí, ó, a reação enzimática com a enzima no azul, eu percebo que a quantidade de energia, né, é muito pequena para que os meus reagentes virem agora um novo produto. Quando eu não tenho agora uma quantidade enzimática, quando eu não tenho enzimas participando dessa reação metabólica, eu vou precisar de uma quantidade de energia, olha lá, ó, uma quantidade de energia muito superior para que eu tenha a mesma reação ocorrendo. Então essas enzimas nesse estágio, né, atuando aí nesse estado ativado, elas vão fazer com que o nosso organismo economize, demande uma quantidade energética muito menor para realizar tal reação. E como que essas enzimas então vão realizar essas reações? Elas aí participam do processo chamado de processo, né, de chave fechadura. É quando essas enzimas elas encaixam perfeitamente aí no meu substrato para que agora eu tenha aí a produção de um produto. Então essas enzimas, para quem tem esse encaixe perfeito, eu vou ter uma especificidade muito elevada. Não é qualquer enzima que encaixa em qualquer subproduto para que seja transformado em um produto. A apostila até traz aí alguns exemplos. Por exemplo, aí ó, a sacarose, ela hidrolisa apenas, desculpa, a sacarase
ela hidrolisa apenas a sacarose, mas não vai hidrolisar, por exemplo, uma lactose, não vai hidrolisar nenhuma outra substância que se encontre aí presente dentro de um determinado produto. Tenho também aí, por exemplo, citando as enzimas de desnaturação, que também possuem centros ativos. Então, eu não consigo aí, quando uma enzima ela tenha um alto grau de especificidade, fazer com que ela reaja com qualquer outro tipo enzimático. Então, se eu tenho enzimas, por exemplo, que reagem com proteínas, eu não vou poder, então, não vou ter como essas enzimas reagirem aí com uma gordura, porque elas têm um alto grau de especificidade. Então me mostra aí na página 78, né, uma enzima sendo representada em azul e o centro ativo. O centro ativo é o local aí que vai então encaixar esses substratos. Eu percebo os dois substratos sendo encaixados. Quando eles encaixam no meu complexo enzimático, aí, né, o meu substrato encaixa perfeitamente, a enzima então vai catalisar e vai ser capaz de transformar esse substrato em um produto agora diferenciado, ok? Então, eu também tenho que lembrar que quando essas enzimas são desnaturadas, lembra lá sobre a ação, por exemplo, de temperatura, a desnaturação dessas enzimas podem fazer aí com que elas sejam inativadas. Por que inativadas? Porque a temperatura agora pode fazer com que o centro ativo dela, né, seja aí modificado e não ocorra mais aquele encaixe perfeito. Então, não ocorrendo mais o encaixe perfeito devido à desnaturação de proteínas, dessas enzimas, elas então aí podem agora não conseguir mais realizar o papel enzimático que elas deveriam então ter. E aí, quais fatores então vão interferenciar nessa ação enzimática? Quais fatores vão fazer com que as enzimas atuem mais rapidamente ou que não consigam atuar, né, em relação a esse processo de chave, encaixe e fechadura aí, né? Desse encaixe de chave e fechadura. Quais são os três, então, aí mostrando na página 78, fatores que modificam a ação enzimática? Quais serão os três principais fatores que vão modificar a ação das minhas enzimas, né? Fazendo com que ou elas atinjam um ápice aí na minha ação enzimática ou que isso seja reduzido ou até mesmo que não ocorra mais. O primeiro vai ser a concentração do substrato. Eu tenho que lembrar que quanto mais substrato eu tiver, maior vai ser a minha velocidade de reação, certo? Então, quanto mais eu tenho várias enzimas atuando e eu vou colocando substrato, quanto mais substrato eu tenho, maior vai ser a minha velocidade de reação. Mas quando eu observo no gráfico, eu vejo que chega um momento que a minha concentração de substrato ela continua aumentando, mas a minha velocidade de reação enzimática ela vai agora ser estagnada, ela vai estabilizar. Quando isso estabiliza? Quando eu chego ao meu ponto máximo aí de ação enzimática, quando todas as minhas enzimas estiverem ligadas ao substrato. Quando todas as enzimas estiverem ligadas a um substrato, eu não consigo mais fazer com que a minha velocidade de ativação aí, a minha velocidade de reação, ela continue sendo elevada. Então aí vai dar uma estagnada, certo? E é alcançada a minha velocidade máxima. Então, quando atinge a minha velocidade máxima, quando todas as enzimas estiverem ligadas a um substrato, ok? E aí, outro fator que além da concentração de substrato vai ser o que? A temperatura. Vale lembrar que cada organismo tem uma reação enzimática com uma temperatura diferenciada. Como por exemplo, no nosso organismo, a nossa temperatura ideal fica aí entre 36 e 37 graus, né? Então, qual é a temperatura ideal para que eu tenha uma ação enzimática dentro do meu organismo? Ao em torno de 36,7 graus, que é o que mostrado aí na tabela, certo? Então, quando eu atingo as minhas temperaturas ideais, eu tenho as minhas enzimas conseguindo atuar, trabalhar aí de uma forma bem acelerada. E quando ocorre um aumento de temperatura ou diminuição da minha temperatura? Quando a minha temperatura aumenta muito, geralmente eu tenho uma desnaturação dessas substâncias.
dessas enzimas. Se as enzimas são desnaturadas, eu não consigo mais fazer com que ocorra o encaixe perfeito. Não ocorrendo o encaixe perfeito, eu aí tenho uma redução da minha ação enzimática. Em temperaturas mais baixas, né, isso geralmente é interrompida, essa ação enzimática ela é interrompida, mas quando a temperatura volta a aumentar, a se estabilizar, geralmente é retomada essa ação enzimática. Já nas temperaturas mais elevadas, isso geralmente é difícil acontecer. Quando eu tenho uma elevação muito grande da temperatura, é muito difícil que ao retornar à temperatura, volte a ativar novamente os meus centros ativos. Mas geralmente isso ocorre quando a temperatura baixa e depois eu volto a elevar. Daí eu tenho mostrando, né, as variações entre o ser humano, 36,7. No rato eu já tenho 39 graus a temperatura aí ideal para que ocorra então a minha ótima, né, a temperatura ótima para que ocorra o máximo das minhas reações enzimáticas. E eu vou vendo que cada animal tem uma temperatura variada, né, igual a galinha, ó, 42,5 graus. Isso, essa temperatura no nosso organismo, eu já teria aí uma desnaturação de proteínas, né, o organismo já entrando aí em convulsão, né, podendo provocar a morte do indivíduo. Então, as variações de temperatura, eu vou ter diferenças entre animais homeotérmicos e animais psilotérmicos. Os animais homeotérmicos são os animais que conseguem manter a temperatura corporal constante, que não precisam do ambiente para que mantenham a sua temperatura corporal. Eu tenho então aí as aves e os mamíferos, que são animais homeotérmicos. Também podem ser chamados de endotérmicos. Vai aí no homeotérmicos, puxa uma setinha e escreva endotérmicos. São animais que conseguem, então, através do próprio metabolismo, gerar, né, o calor necessário para a nossa sobrevivência. E aí, a temperatura ótima, ela geralmente fica em torno dos 40 graus dos animais endotérmicos. Já dos animais psilotérmicos, ou também chamados de ectotérmicos, puxa uma seta de psilotérmicos e escreve ectotérmicos, a temperatura deles já é uma temperatura que agora vai ser regulada pelo ambiente. Tanto é que a gente vê esses animais como répteis aí, né, tomando sol para aquecer o corpo. Muito comum você ver jacarés tomando sol, né, tartarugas tomando sol, porque eles precisam desse calor agora do ambiente para aquecer o seu corpo. E como oscila muito a temperatura corpórea, né, e eles têm então essa grande dependência, a ação enzimática geralmente nesses organismos fica em torno aí de uma temperatura ideal de 25 graus, que seria a temperatura ótima para a ação enzimática desses organismos, sabendo que eles são organismos então que dependem da temperatura externa para então realizar as atividades metabólicas. Quando eu tenho uma baixa nessa temperatura, geralmente a minha ação enzimática aí, ela fica mais restrita. E aí esses organismos, então, eles têm respiração reduzidas, de sistema digestório também reduzidas, atividades metabólicas deles são muito reduzidas. Lá na página agora virando 80, eu vejo aí o exemplo, né, de um gato. E eu percebo que o gato em áreas extremas do seu corpo, áreas mais externas, como orelhas, né, o rosto, o focinho, patas e a cauda, ele tem agora uma coloração escura no gato siamês, por exemplo. E já ao longo do corpo, né, no meio do corpo do animal aí, nessa área mais interna, eu tenho a coloração mais clara. Por que isso? As enzimas que ativam a coloração do pelo nessa área branca interna e no interior do corpo, elas são inativadas. Qual o objetivo de inativar? É porque as patas, os focinhos, as orelhas e a cauda, elas são locais no corpo do animal mais frio. Então, a pelagem escura vai absorver mais calor e fazer com que essas áreas sejam aquecidas. O meio do corpo do animal aí, nessa área do dorso, peitoral do animal, são áreas mais claras, porque já tem uma alta circulação sanguínea, a temperatura corporal deles nessa localidade é mais elevada. Então, o ideal é a coloração clara para evitar então um superaquecimento no corpo desses animais. E o que acontece? Tudo tem a mesma enzima, que vai então aí
fazer, né, a produção da cor, né, do pelo, aí vai ativar essa produção da coloração. Só que nessas áreas claras essas enzimas são inativadas. E nos vegetais, o que acontece? Os vegetais aí, eles também precisam de temperaturas ideais, né? Geralmente, na maioria dos vegetais, a temperatura varia entre 25 graus e 40 graus Celsius. E como que isso é controlado? Isso é controlado através da transpiração e também é controlado através da radiação solar, então, que essas plantas aí recebem ao longo do dia. Nós também temos micro-organismos como bactérias termófilas que já têm uma temperatura enzimática ideal muito elevada. Nós temos aí em fontes termais, por exemplo, que chegam a 70 graus Celsius a temperatura ideal para sobrevivência e para ótima reação enzimática. No Parque de Yellowstone mesmo, fica aí localizado nos Estados Unidos, nós temos bactérias vivendo aí, bactérias termófilas, vivendo em locais que a temperatura ideal aí é de 92 graus Celsius, né? Então tem aí uma água fervendo praticamente e esses organismos sobrevivem aí de uma maneira altamente satisfatória. Outra ação também que depende aí é o pH, o chamado potencial hidrogeniônico, né? O que vai do básico até aí o ácido, né? O ácido e básico. Então, algumas enzimas, né, elas dependem de um pH específico chamado pH ótimo, porque a variação do pH pode fazer desencadear aí também, né, uma desnaturação dessas proteínas. Então, o que, que vai acontecer? Para que essas enzimas agora atuem de uma forma ideal, elas vão ter pH específicos, como por exemplo, na boca. Na boca aí, né, na saliva humana, eu tenho, né, a ptialina, que vai aí fazer a hidrólise do amido, hidrolisar o amido para que vire então uma maltose. O pH aí fica em torno de 7. Já quando eu vou para a pepsina, que fica aí localizada no meu estômago, né, que vai hidrolisar essas proteínas, o meu pH já é em torno de 2. Então, quando eu pego essas enzimas da boca, por exemplo, e agora eu vou engolir elas através da ingestão aí de um pedaço de pão, por exemplo, ao chegar no estômago, altamente cessa a reação enzimática. E o meu amido que começou a ser digerido na boca não vai voltar a ser digerido lá dentro do meu estômago, porque eu tenho um pH agora extremamente ácido devido à presença do ácido clorídrico. Mas quando ele sai agora do estômago e vai para a região intestinal e o meu pH novamente volta a ser aí elevado, né? Ficando novamente um pH mais próximo do neutro da base, devido a ações aí da bile, né? E tudo mais, do suco pancreático também, do suco entérico produzido aí pelo próprio intestino, eu tenho então aí uma retomada nessa reação enzimática. Então, os três fatores aí, relembrando, que vão auxiliar, né, que vão atuar, fazendo com que eu tenha uma ótima reação enzimática, vão ser a quantidade de substrato, a temperatura e também eu tenho o meu pH, certinho? Saindo então das enzimas e falando um pouquinho das vitaminas, lá na página 80, eu tenho aí então vitaminas, substâncias orgânicas, cuja presença na dieta é indispensável para o meu metabolismo. Lembrando que essas vitaminas também podem atuar aí diretamente fazendo reações como essas reações enzimáticas. As vitaminas do nosso organismo geralmente estão numa dosagem muito pequena e eu tenho vitaminas que são hidrossolúveis e vitaminas que são lipossolúveis. As hidrossolúveis são vitaminas então aí que vão se diluir com grande facilidade na água, como por exemplo uma vitamina do complexo B, uma vitamina C. Essas vitaminas, grande parte delas são até mesmo excretadas na urina. A vitamina C mesmo é uma vitamina que eu tenho que ter um consumo dela geralmente diário ideal, né? Porque eu não vou armazená-la no meu organismo e além do mais elas vão sendo, como elas são hidrossolúveis, né? Solúveis em água, elas vão sendo eliminadas do meu organismo com grande facilidade. Já as vitaminas lipossolúveis, elas já não se diluem na água, elas diluem em gorduras. E aí a excreção, o jogar essas enzimas para fora já se torna muito difícil, né? Então, geralmente essas enzimas lipossolúveis, como a vitamina A, D,
E, K, elas são aí vitaminas que têm um acúmulo, né, muito efetivo dentro do nosso organismo, um efeito cumulativo. Então eu tenho que tomar cuidados em relação, né, à quantidade dessa substância que eu vou estar ingerindo aí, para que eu não tenha um excesso de vitaminas no meu organismo, podendo desencadear alguns problemas aí. E aí, nós vamos então agora falar um pouquinho de cada uma dessas vitaminas lá na página 81, que nós temos aí um quadro, né, falando sobre a vitamina logo de início, a B1, a tiamina, tá? A tiamina, ó, fontes, carnes, fígado, funções, coenzima da respiração celular e o distúrbio dessa vitamina é o beriberi. Beriberi é uma deficiência cardíaca, né, e também neurite. Aí eu vou ter. É, depois, o beriberi aí, eu tenho também a vitamina B2, né, amplamente distribuída na dieta, componente do FAD e de outras coenzimas. Aí eu estou falando de relação de energia, vocês não estudaram isso ainda do FAD, e ela pode, uma avitaminose, né, a falta da B2, provocar lesões na pele. A B3, a niacina, certo? Fígados, carnes, cereais, também componentes aí do NAD e do FAD, né, que vão participar do metabolismo energético lá dentro lá dentro das reações mitocondriais, por exemplo. E aí, a avitaminose pode aí me desenvolver uma pellagra, né, diarreia crônica, dermatite, alterações neurológicas. Depois, eu tenho também vitaminas, né, todos aí do complexo B, como a B6, presente em carnes, cereais, coenzima do metabolismo dos aminoácidos, alterações neurológicas e também pode provocar uma anemia. B12, fígado também, ovos, carnes, produção de ácidos nucleicos e eritrócitos. Estou aí falando, ó, de anemia, de alterações neurológicas. Olha os ácidos nucleicos aí, né? DNA, RNA. Ácido fólico, folhas verdes, cereais integrais, leguminosas, coenzima do metabolismo nucleicos, né? E também dos aminoácidos, anemias e também distúrbios gastrointestinais. Ácido pantotênico, biotina. Depois também temos aí a vitamina C. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa vitamina C, que são as mais cobradas aí. A vitamina C eu tenho aí presente em frutas cítricas, né? Acerola, kiwi, também presente em folhas verdes, no próprio brócolis, usadas na síntese de colágeno e antioxidante. E aí a avitaminose é o escorbuto. O escorbuto geralmente são lesões na pele, sangramento nasal, em gengiva e nessas articulações. Geralmente essas áreas aí formadas, né, de articulações, onde eu tenho grande presença aí de cartilagem, elas são consumidas. O escorbuto geralmente, né, viram feridas assim que vão pegando essa região do nariz, boca aqui, né, gengiva, ficando abrindo buracos assim, e a pessoa então fica eh, extremamente debilitada e pode levar aí uma avitaminose, né, séria até a morte. Lembrando que a vitamina C também auxilia muito na absorção de ferro, né? O ideal aí quando você consome feijão, por exemplo, se você tomar um suco, chupar uma laranja após isso, você tem uma absorção do ferro potencializada. Também temos a vitamina A, bem ampla aí na nossa dieta, né? Ovos, leites, derivados, provitaminas, vegetais amarelos, vermelhos, componentes e pigmentos visuais, olha atuando aí na visão, cegueira noturna, aquela dificuldade, por exemplo, de enxergar à noite, quando você está em um carro, aquela luz, o farol, incomoda muito, de você nem conseguir ver perfeitamente aí, dá um incômodo muito grande, é chamada cegueira noturna, né? Então aí podendo atuar na visão, na córnea, lesões de pele também. Outra vitamina, tá, lipossolúvel, é a vitamina D. A vitamina D ela é ativada no nosso organismo pela radiação solar, mas também está presente em ovos, leites e derivados. Participa aí da mineralização dos ossos. Quando então eu vou
ativar a produção ou consumir essa vitamina D, eu então vou auxiliar na absorção do cálcio pelo intestino e na deposição do cálcio nos ossos, fortalecendo então os ossos. A avitaminose, né, a ausência da vitamina D, pode provocar aí no organismo um raquitismo, aquela pessoa pequenininha, você vê uma criança aí de 10 anos de idade parecendo que tem 3, 4, né? Então elas são muito raquíticas, não crescem, não desenvolvem, ossos muito frágeis. E outra coisa, a vitamina D, quando ela é ativada pela radiação, não é o sol do dia inteiro que faz essa ativação, não, tá? A ativação da vitamina D, ela é dada pelo sol nas incidências maiores de radiação. Então eu tenho aí o sol das 11 até 2 da tarde que vai ativar a produção de vitamina D. Ah, e o sol da manhã, o sol da tarde, ele não ativa a produção de vitamina D, tá? Então, mas eu vou tomar sol meio-dia, vou tomar sol 1 hora da tarde para a produção de vitamina D, sim. Só que é um sol que você precisa tomar em 75% do seu corpo, então, né, geralmente aí com uma roupa mais curta ou sem uma camisa, né, uma bermuda curta e é claro, por um tempo pequeno. Eu vou precisar aí de 10, 15, 20 minutos para a produção dessa vitamina. Então, se você ficar 15 minutos aí no sol, você não vai ter uma exposição altíssima na radiação solar, mesmo sendo um sol muito forte, mas nesse horário não vai te provocar aí um câncer, por exemplo, né, logo de imediato. É claro que depois também temos que ver a pele, como já vem as lesões na pele dessa pessoa, mas se for uma pessoa saudável, você pode sim expor aí a essa radiação por um período mais curto, né, ficar horas ao sol, meia hora, 1 hora, 2 horas no sol. Depois eu também tenho a vitamina E, sementes oleaginosas, folhas verdes, óleos vegetais, né? Ele vai ser um antioxidante e vai prevenir lesões nas membranas celulares. A vitamina E pode provocar esterilidade na mulher, aborto e também degeneração do sistema nervoso. E também temos a vitamina K, né? Outra vitamina lipossolúvel, muito presente em folhas verdes, cereais, fígados, e ela é importante na nossa coagulação sanguínea. A avitaminose, essa ausência de vitamina K, desculpa, ela pode provocar aí muitos sangramentos, porque agora eu vou ter uma coagulação sanguínea dificultada e nessa, então, coagulação sanguínea eu vou ter aí hemorragias, por exemplo, certo? Então, vimos aí as principais vitaminas, começando lá em cima, né, na vitamina B1, que provoca o beriberi, que também é uma chamada de fraqueza. Geralmente pessoas com beriberi, elas têm, né, uma fraqueza muito grande. Aí na apostila de vocês, eu acredito que até deva falar um pouquinho sobre esse beriberi. Deixa eu ver se fala aqui. Não, não está falando aqui nessa porção inicial. Mas também é, vale ressaltar que a vitamina C, ela é uma vitamina que oxida muito facilmente e ela também é uma vitamina termolábil. O que é isso? É uma vitamina que, quando aquecida, ela perde então o seu poder de atuação. Então, as vitaminas devem ser muito bem observadas a respeito do cozimento, porque geralmente algumas vitaminas, quando são aquecidas a altas temperaturas, elas então aí, por serem termoláveis, elas podem então desnaturar e com isso então não atuar da forma desejada no nosso organismo, certinho? Então terminamos aqui essa porção de vitaminas, deem uma lida aí na apostila e não deixam de realizar as atividades, certinho? Beijo, meus queridos, até a próxima.